Neste jornal vamos à habitual revista de imprensa, hoje com Ruth Sousa Vasco, é jornalista e também coautora do livro A Sorte Dá Muito Trabalho, o percurso de 23 CEOs portugueses. Já vamos daqui a pouco olhar para esse mesmo livro. Ruth Sousa Vasco, muito bom dia. Bem-vinda. Bem, para já vamos olhar todos os jornais que dão grande destaque, de resto a SIC Notícias também o faz com um grande mérito aos 25 anos da morte de Zeca Afonso. O tema do Zeca Afonso eu acho que é o grande tema do dia, apesar de termos, obviamente, vários temas de atualidade, mas acho que é uma oportunidade para todos nós, portugueses, olharmos para, como diz o público, e bem, não apenas o cantor, não apenas o político, mas o homem, ou seja, é uma oportunidade para olharmos para o Zeca Afonso como uma grande figura do século XX, que foi, obviamente, uma figura muito politizada pelas razões que nós sabemos e por toda a ligação com a Revolução de 25 de Abril, mas que não foi apenas isso, não foi só isso, foi também isso, e isso foi muito importante, obviamente, na nossa história. Um homem ligado à política, mas também à música e como um Zeca ser Afonso, humano. de facto, e às vezes nós perdemos um bocadinho, relativizamos demasiado os nossos génios. É o nosso Bob Dylan, ou o nosso John Lennon. Eu li isso ontem num jornalista que fez um trabalho detalhado sobre o Zeca Afonso e, de facto, achei curioso nem ter pensado nunca nisso. Eu cresci a ouvir Zeca Afonso, os meus pais ouviam Zeca Afonso, tinha 15, 16 anos quando ele morreu e lembro-me perfeitamente de ouvir os discos do Zeca Afonso lá em casa e de ter a noção de que ao longo da minha vida fui conhecendo outros Zeca Afonsos que são garantidamente herdeiros dele, quer os mais contemporâneos, apesar da diferença de idades, como o Sérgio Godinho, o Vitorino ou o Fausto, quer gente da nova geração, como um Tiago de Sousa, um B. Fachada, o compositor dos Diolinda, e eu acho que isso é algo que nós nos devemos orgulhar. Ele foi claramente o inventor da música popular portuguesa. E de resto, dá até assinalado um pouco por todo o país, com várias iniciativas e com todo o mérito, digo eu. Vamos ao jornal, Ruth, ao Jornal de Negócios, olhando aqui para a manchete, de novo, a Troika, desta vez nesta perspectiva que viabiliza mais crédito às empresas. Como é que a Ruth olha para esta notícia? É uma boa notícia, não é? Acho que é uma boa notícia. Acho que teríamos que chegar, algum dia teríamos que chegar aqui, ou seja, esta discussão toda que tem existido sobre até onde é que vai a austeridade, quais são os nossos limites, até onde é que podemos impor sacrifícios. E esses sacrifícios têm de facto alguns efeitos, não é? Se vemos a luz ao fundo do túnel. E sobretudo se é só sacrifício ou se há de facto uma mensagem não apenas de esperança, mas um roteiro, algum sítio para onde ir, algum sítio para onde chegar. E acho que não só as pessoas, mas as empresas também precisam disso, precisam de sentir que têm um objetivo para onde caminhar. E o facto é que, atendendo às normas apertadíssimas que nos foram impostas e que nós próprios nos propusemos cumprir, temos uma banca neste momento muito condicionada quase a emprestar em exclusivo às empresas públicas para aumentar a dívida pública, ou então aos grandes grupos económicos, que obviamente não perderam esse poder negocial. E agora temos aqui a Troika a reconhecer. E depois temos um país no meio, porque assim o nosso país é feito de PMEs, e nestas PMEs temos excelentes empresas, excelentes empresários, excelentes profissionais, pessoas que estão a fazer o seu trabalho bem feito, pessoas que têm encomendas em Portugal, no estrangeiro, que estão a exportar como nos disseram que era preciso exportar e que de repente ficam condicionados porque têm encomendas e não conseguem ter garantias bancárias para comprar matérias-primas. Isto é irracional, ou seja, condicionar, matar empresas que têm tudo para ter sucesso, tudo para oferecer mais emprego, para dar valor ao país, por uma razão meramente burocrática que foi definida nos documentos oficiais, nos pactos de governo, em conforme há uma torneira que se fechou ao crédito a estas empresas, acho que era de facto irracional. Já muitos o disseram, já muitos analistas falaram deste assunto, mas acho que é uma boa notícia a Troika finalmente vir reconhecer que esse é um problema e que tem que se encontrar uma solução. Tem que ser resolvido de alguma maneira. E de resto... Só para fazer uma pequena nota, no Jornal de Negócios a Helena Garrido faz um editorial hoje muito interessante sobre a diferença, sobre o desemprego e sobre a diferença entre a economia e as finanças. E de facto é um tema que tem pano para mangas, mas a economia é uma ciência muito mais complexa do que meramente fazer contas. E o que nós estamos a perceber hoje em dia é precisamente isso, ou seja, toda a contabilidade que nós consigamos fazer não pode deixar de fora pessoas. E quando nós temos em cada 100 desempregados 65 têm o 9º ano de escolaridade e que, portanto, temos que pensar muito bem que futuro é que vamos oferecer a estas pessoas. E isso não se resolve com contas, resolve-se obviamente com estratégia e resolve-se sobretudo pensando nas pessoas e pensando no futuro que lhes vamos dar e que lhes queremos dar. E acho que é um tema que, a propósito da Troika, a propósito destas novas medidas, é uma boa reflexão para todos nós, é uma boa reflexão para os nossos
governantes, pensar onde é que começa a economia, acabam as finanças, onde é que acabam as contas e começam as pessoas. Até porque é muito difícil encontrar esse equilíbrio entre, por um lado, equilibrar as contas públicas e, por outro lado, não esquecer a economia. De resto, sabemos que o programa da Troika é altamente recessivo. É, portanto, uma ótima sugestão da Helena Garrido para ler. Como, de resto, ela nos habitua nas crónicas que escreve. Vamos ao Diário Económico. De resto, não, antes disso, vamos dar um pulinho até ao Jornal Público. Quais foram, Ruth, as notícias que mais destaca, para além deste grande destaque, a Zeca Afonso? Sim, Zeca Afonso, claramente o destaque de hoje do P2. Aliás, é um destaque que está em toda a imprensa, mas que é um tema que claramente é para mim o tema do dia. Mas não resisto a falar um pouco deste pacto do primeiro-ministro britânico, Cameron. Não apenas pelo facto de Portugal estar aparentemente fora deste pacto, mas porque não assinou, não é? Não assinou, a Espanha assinou, é uma ideia aparentemente do Mário Monti, do primeiro-ministro italiano, acolhida ou até apropriada por parte do primeiro-ministro britânico, mas à parte do tema factual, que é o pacto para o crescimento na Europa e esta nova divisão, eu acho que o mais preocupante e o mais inquietante são estes sinais contínuos de divisão europeia, ou seja, num tempo em que de facto o projeto europeu ou se afirma ou tem um fim, porque pelo menos como foi pensado nos últimos 20 anos, poderá vir a ser outra coisa, certamente será outra coisa, mas como foi pensado... Questiona a própria solidariedade desta União, questiona a solidariedade, questiona um tema de sempre, que é não aprendemos mesmo nada com a história. Eu há pouco tempo, até a propósito agora do recente filme sobre a Margaret Thatcher, achei curioso encontrar uma citação dos anos 80, da Margaret Thatcher, que dizia que gostava tanto da Alemanha gostava tanto da Alemanha que era bom ter duas Alemanhas, porque era uma maneira de conviver melhor com esse país. Eu não acho que o tema europeu seja só um tema alemão, é também um tema alemão, mas é sobretudo uma angustiante falta de visão comum. Numa altura em que claramente o coração do mundo não está a bater na Europa, está a bater algures entre a Ásia, entre a África, entre a América do Sul, os Estados Unidos estão a recentrar toda a sua política, estão a olhar para o Pacífico com uma importância redobrada, estão a olhar obviamente para o continente sul-americano e para a África. A Europa, o velho aliado de sempre, quase que parece muitas vezes mais um nice to have do que propriamente uma prioridade estratégica, e é compreensível que assim seja, e cabe-nos a nós europeus encontrar um sentido para tudo isto. E quando vemos estas notícias, independentemente do valor das iniciativas, e eu acho que o Mário Monti trouxe claramente, apesar de tudo, uma frescura ao pensamento europeu dominante de que temos que nos penalizar, temos que nos castigar pelos erros cometidos, que enfim foram cometidos, têm que ser corrigidos, mas tem que haver futuro além disso. Mas o angustiante é de facto continuarmos a ver só sinais de divisão e uma ausência de visão comum. Quando de facto era preciso, era mais preciso do que nunca. Essa união. E vamos continuar a falar, de resto, também a manchete do Diário Económico e da visão que às quintas-feiras está nas bancas, precisamente esta questão do desemprego. Temos a manchete do Diário Económico, mais de 60 mil desempregados já emigraram só desde o início da crise, e depois temos aqui a visão com uma espécie de guia, como conseguir um emprego, as oportunidades e os riscos de ir trabalhar para o estrangeiro. Eu escolhi este tema por dois motivos. Em primeiro lugar, porque acho que há um trabalho de facto muito bem feito da visão, em termos de levantamento, onde é que estão os portugueses, para onde é que estão a emigrar, que oportunidades Quais são as profissões neste momento mais procuradas, não é? Onde é a saída? Acho que é um tema que diz muito às pessoas. Há 2 semanas, quando aquela cidade alemã anunciou que tinha cerca de 3 mil empregos para oferecer, então, precisava de 3 mil pessoas para ocupar lugares em variedíssimas profissões e que procurava, entre outros, portugueses. De facto, eu fiquei impressionada com o volume de respostas que se sentiram em toda a parte. Assim, eu trabalho, como sabe, no Sapo, e nós temos uma média, temos muitos conteúdos todos os dias, temos 3 milhões de page views, e naquele dia, não só a notícia foi a notícia mais vista do dia, foi a notícia mais vista da semana, com uma quantidade de e-mails que nós recebemos a pedir-nos o contacto do jornalista que tinha feito a peça, do autarca que tinha posto a notícia cá fora de que precisava de pessoas e que estava disponível para empregar portugueses. Portanto, o que se compreende a disponibilidade e às vezes até o desespero de pensar que de facto, pode ser de facto uma alternativa. Eu acho que há 2 lados, há 2 vertentes que precisamos de conseguir equacionar neste novo movimento de imigração. O primeiro não é uma má notícia, ou seja, nós estarmos disponíveis para ir trabalhar para qualquer parte significa, em primeiro lugar, que nos sentimos em pé de igualdade com outros, e eu acho que isso é uma boa notícia. Há portugueses em lugares qualificadíssimos em qualquer parte do mundo, e é uma boa notícia, significa que nós melhoramos, apesar de tudo, apesar da crise que estamos a viver, conseguimos hoje ter
em alguns grupos, um nível de qualificação que nos permite ter emprego em qualquer lado. Portanto, se não temos em Portugal, é natural que o procuremos fora de Portugal. E isso acho que é uma excelente notícia. Estes 60 mil desempregados que já emigraram desde o início da crise, como refere o Diário Económico, muitos deles são certamente esta geração mais qualificada e que é uma geração global, que não se sente imigrante, que é uma coisa curiosa. Não se sentem imigrantes, sentem-se profissionais globais que podem trabalhar em qualquer parte do mundo. E à procura de resto de uma Agora, oportunidade. é importante que não deitemos fora a água do banho que bebe lá dentro. Ou seja, se são gente capaz, se são gente talentosa, se são pessoas qualificadas, se provavelmente investimos na formação deles, é bom que nós tenhamos um plano, é bom que algures no tempo, mesmo que agora não seja possível, eles possam contribuir para Portugal de alguma forma fazer alguma coisa no país. E de resto, isso leva-nos também para olhar para o livro lançado na semana passada, cuja Ruth Sousa Vaz que é coautora, o percurso de 23 CEOs portugueses, a sorte dá muito trabalho. Foi difícil encontrar estes 23 portugueses, Ruth? Não foi difícil, porque também tínhamos um roteiro, ou seja, estes 23 portugueses, ou os 20, ou os 50, podiam ser encontrados em variedíssimos grupos, porque tivemos que nos organizar para ter um roteiro também para o livro. Entendemos que era importante escolhermos pessoas que tinham chegado à liderança em empresas, com 2 critérios de exclusão. Não podiam ser herdeiros e não podiam ter sido nomeados. Ou seja, tinham que ser pessoas que tinham conseguido chegar a uma posição de liderança pelo mérito, para custo próprio. É isso que têm em comum estes 23? É isso que têm em comum. Todos eles não são nem herdeiros, nem foram nomeados. Portanto, fizeram um percurso em várias empresas e depois fizeram um percurso dentro da sua própria empresa até chegarem a número 1. O que o livro procura, o nosso objetivo era descobrir, por um lado, como é que eles traçaram este caminho e, sobretudo, desmistificar um bocadinho a ideia da sorte como cara ou coroa, que é altamente ingrato e é injusto para todos nós, porque o cara ou coroa... A sorte procura-se também, não é? Sorte faz-se. É assim, o trabalho é isso mesmo, ou seja, nós trabalhamos para ter sorte. E quando trabalhamos para ter sorte, um dia a oportunidade vai acontecer. Ou seja, a sorte, no meu entender, é vista, eu vejo-a como uma oportunidade e não como uma fatalidade. A sorte e o azar, como comumente nós os designamos, acontecem-nos a todos a algum momento da vida. Como é que nós aproveitamos essa oportunidade, positiva ou negativa? Como é que nós reagimos a uma situação negativa e como é que nós aproveitamos uma oportunidade pela positiva? É isso que faz a diferença, É isso que depois faz a diferença. E estes 23 foram felizes a fazer a diferença, mesmo nas alturas em que as coisas lhes correram mal. E de resto, quem ler o seu livro, como vai ser o meu caso, pode ser que consigamos aprender alguma coisa com estes 23. Sobretudo aprender uma coisa que eu acho que é importante e que é o grande ponto em comum que eles têm. Temos que gostar do que fazemos. Se gostarmos do que fazemos, vai ser tudo certamente mais fácil. Muito obrigada por ter estado connosco, Ruth Sousa Vaz, na leitura dos jornais e também neste livro já disponível nas bancas, que pode sem dúvida ser inspirador.